Olá, seus hereges, filhos de Lutero! Como é que estão no dia de hoje? A descendência da serpente, os apóstatas inimigos da Santa Igreja, né? Brincadeiras à parte, meus irmãos, tá tudo bem? Espero que sim. Essa é a parte 2, certo? Dos vídeos que eu pretendia trazer da live com o Lucas e o Pedro Gaião, né? As citações que eu utilizei de cristãos antigos contra a Imaculada Conceição. Obviamente, eu não vou trazer citações mais do que o necessário, né? Somente as que eu mencionei, né? E algumas pontuais por questão de contextualização, para depois que não haja acusação, certo? De estarmos isolando o contexto, a fala de pai da igreja A, doutor da igreja B, certo? Então, espero que gostem e curtam, compartilhem e se sintam edificados com mais uma sessão de demolição ao dogma da Imaculada Conceição de Maria por parte dos antigos, ok? Vamos começar. Vamos começar com o pé direito, vamos começar logo com o bispo de Roma, o Papa João IV. Em primeiro lugar, é loucura blasfema dizer que o homem é sem pecado, o que ninguém pode ser, mas somente o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual foi concebido e nasceu sem pecado. Todos os outros homens, tendo nascido no pecado original, são conhecidos por ter a marca da transgressão de Adão, mesmo estando sem pecado atual. De acordo com a palavra do profeta, eis que fui concebida em iniquidade, e no pecado minha mãe deu à luz a mim. O bispo de Roma está afirmando aqui que é blasfêmia dizer que outro além de Cristo pode ser sem pecado. Mas calma, que tem outro bispo de Roma que quer falar uma coisinha. Sabe aquela passagem de Jó 14,4 que eles adoram usar? Quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém! Dizendo que é uma referência à Imaculada Conceição? Pois é. Tem um bispo de Roma que tem um recado para esse tipo de gente, que isola a Bíblia do contexto. Vamos lá. Gregório Magno, bispo de Roma, assim diz: aquele que é o único limpo em si mesmo, e se ele está falando de Jesus, pode purificar a coisa impura, pois o homem que vive em uma carne corruptível tem as impurezas da tentação enraizadas nele, visto que ele as derivou desde o seu nascimento, pois sua própria concepção por causa da gratificação carnal é impureza. Por isso, diz o salmista, eis que fui formado em piedade e em pecado me concebeu minha mãe. E é por isso que ele é muitas vezes tentado mesmo contra a sua vontade. É por isso que ele está sujeito às impurezas na imaginação, embora lute contra elas pela razão, porque, sendo concebido na impureza, enquanto segue a pureza, ele se esforça para obter o melhor daquilo que é. Mas quem dominou os sofrimentos da tentação secreta e venceu a impureza de pensamento, nunca deve atribuir sua pureza a si mesmo, pois ninguém pode purificar uma coisa concebida de semente impura, exceto apenas aquele que é limpo em si mesmo. E ele continua: que aquele, então, que já atingiu em mente o lugar de pureza, olhe para o caminho de sua concepção, pelo qual ele veio, e daí se satisfaça, que em seu próprio poder ele não tem pureza de vida, o começo de cuja existência foi feita em pureza. Mas o significado aqui pode ser que o abençoado Jó, em relação à encarnação do Redentor, olha o que é que ele vai dizer, ó, viu que apenas aquele homem no mundo não foi concebido de semente impura, que veio ao mundo do ventre da Virgem, que ele não teve nada derivado de concepção impura, pois ele não procedeu do homem e da mulher, mas do Espírito Santo e da Virgem Maria. Só ele, então, se provou verdadeiramente limpo em sua carne, que era incapaz de ser afetado pela gratificação da carne, visto que não foi pela gratificação da carne que ele veio para cá. Olha só as duas observações que eu compreendo aqui em Gregório Magno. A primeira é que ele afirma claramente que se Deus quiser, ele pode tirar o puro do impuro.
E a segunda e mais importante, ele diz que ninguém no mundo é puro em si mesmo, exceto o Redentor. E quem é o Redentor? Jesus Cristo. Somente Cristo é puro. É mais um tapa na cara da Imaculada Conceição, vindo da boca de um bispo de Roma. E aqui eu vou trazer um bônus, certo? Porque a citação desse homem, que também é um bispo de Roma, ela coaduna com a fala do Papa Gregório Magno. Vamos ver quem é esse homem e o que ele diz. Papa Leão Magno, assim diz o bispo de Roma, e, portanto, na ruína geral de toda a raça humana, veja, ele não abre exceção aqui, só havia um remédio no segredo do plano divino que poderia socorrer o caído, e esse foi um dos filhos de Adão que deveria ter nascido livre e inocente do pecado original, prevalecendo sobre o resto tanto por seu exemplo e méritos, ainda mais porque isso não foi permitido pela geração natural e porque não poderia haver descendência alguma sem defeito, da qual a Escritura diz: quem pode fazer uma coisa pura ser gerada de uma semente impura? Não é somente tu que és capaz? Ou seja, Leão Magno, junto com Gregório Magno, afirma que somente Cristo é puro e, se Deus quiser, pode sim tirar o puro do impuro. Ou seja, quando os apologistas e militantes católicos nos acusam de estar limitando o poder de Deus, dizendo que Deus não pode tirar o puro do impuro, usando como artifício de que Maria teria que nascer pura, teria que ser purificada do pecado para hospedar Cristo em si mesma e assim dar a luz ao Filho de Deus, na verdade é o contrário, porque se Deus quiser, ele pode tirar o puro do impuro de acordo com esses dois papas. Então quem está limitando o poder de Deus são eles. Gelásio I, mais um bispo de Roma que, pelo visto, não conhecia a Imaculada Conceição, ou que Maria era exceção também, junto com Cristo, no pecado original. Olha o que ele diz. Pertence somente ao Cordeiro Imaculado não ter nenhum pecado. Sabe por que eu coloquei o print aqui embaixo? É que, por vezes, os opositores dos protestantes acusam essa citação de ser adulterada, né? De não existir. Mas tá aí. Isso aí foi tirado da obra Prescrições de Lanois, certo? Inclusive eu vou colocar a fonte do livro também na descrição do vídeo, viu? Mais um que, pelo visto, não tinha ideia de Imaculada Conceição. Vamos ver aqui agora alguns dos doutores medievais que eu citei na live com o Gaian e o Lucas, certo? Vamos ver o que é que eles dizem. Eu vou pegar apenas uma citação de cada, há muitas que eles dizem, certo? Mas vou pegar uma citação de cada que eu julgo ser importante, pertinente para o que temos a passar aqui para vocês, ok? Vou começar por ele. Anselmo de Canterbury, ou Anselmo da Cantuária. Vejam só o que é que ele diz, ó. Pois como a natureza humana, sendo incluída na pessoa de nossos primeiros pais, foi inteiramente vencida pelo pecado em Adão, com a única exceção daquele homem a quem Deus foi capaz de criar a partir de uma virgem, foi igualmente capaz de salvar o pecado de Adão. Assim, eles não tendo pecado, a natureza humana teria sido conquistada totalmente. Portanto, permanece que o estado celestial não estava completo em seu número original, mas deve ser concluído entre os homens. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que a única exceção ao pecado de Adão é Jesus. Ele só não cita Jesus nominalmente, mas ele está dizendo que a única exceção do contágio de Adão, da queda de Adão, foi Jesus. Vamos para o próximo. Bernardo de Claraval, o maior mariano do século XII, que inclusive influenciou o pensamento de Santo Alberto Magno e São Tomás. Olha o que é que ele diz, ó.
Como alguém pode exigir que essa concepção seja santa quando não era obra do Espírito Santo, sem mencionar que veio da concupiscência? A Santa Virgem, é claro, rejeita a glória que, evidentemente, glorifica o pecado. Ela não pode, de forma alguma, justificar uma novidade inventada apesar dos ensinamentos da Igreja. Uma novidade que é mãe da imprudência, a irmã da incredulidade. Eu quero me corrigir que na live eu havia falado mãe da perfídia, mas na verdade é mãe da imprudência. Peço escusas por isso. Porém, ele está dizendo que a Imaculada Conceição é uma novidade inventada. E isso aqui é o maior mariano do século XII. Não é possível que alguém que é considerado santo da Igreja Romana tenha cometido um equívoco desse. Onde é que está a tradição apostólica nessa hora? Vamos para o próximo. Alberto Magno, mestre de Tomás de Aquino, ele diz o seguinte, ó: dizemos que a abençoada Virgem não foi santificada antes da animação, e dizer o contrário é uma heresia condenada pelo Beato Bernardo aos cânones de Lyon e por todos os doutores de Paris. Veja só, o mestre de São Tomás está dizendo que a Imaculada Conceição é uma heresia. Agora vamos para o discípulo dele, Tomás de Aquino. O famoso doutor Angélico, discípulo de Santo Alberto Magno. Eu vou me limitar, certo, a utilizar somente a citação que eu usei na live com o Lucas e o Gaião. Porque apesar de terem várias outras onde ele comprova claramente a sua negação à Imaculada Conceição de Maria, ela é bem contundente, certo? Eu poderia usar várias outras que comprovam isso, inclusive há estudiosos católicos que atestam que ele negou a Imaculada Conceição até o dia da sua morte, certo? Mas eu vou me valer do comentário dele aos Gálatas, que foi o que eu citei, certo? Só por questão de comprovação de citação, certo? Há muitas outras citações de São Tomás, certo? Mas essa daqui é a que eu vou me utilizar no momento. E depois eu vou trazer os comentários de alguns estudiosos sobre essa questão, ok? Vamos lá. Olhem só que fala de Tomás. Pois somente e exclusivamente ele é aquele que não está sob a maldição da culpa, apesar do fato de que ele se dignou a ser feito maldição por nós. Por isso se diz: estou só até passar. E novamente, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Achei um homem entre mil. Ou seja, Cristo que estava sem pecado. Uma mulher entre todos eles não encontrei, que seria totalmente imune a todo pecado, pelo menos original ou venial. Tomás de Aquino, comentário aos Gálatas, ou seja, está se dizendo que o único homem que foi encontrado foi Cristo sem pecado, e não havia uma mulher que pudesse ser encontrada sem pecado. Isso é uma referência clara à Mãe de Salvador. Não tem muito o que discutir aqui. O texto é autoexplicativo. Mas eu tenho certeza que vai ter uma ruma de católico chorando depois dessa citação aqui. Meu Deus do céu, fico só imaginando. Vou preparar aqui o balde para recolher as lágrimas dos apologistas e militantes católicos quando virem o que Tomás falou e vão trazer uma ruma de citação que eles dizem que ele defende a Imaculada. Inclusive vão talvez usar de uma citação adulterada que eu já refutei no meu vídeo passado nos comentários com um monte de católico teimoso que apareceu para ficar dando murro em ponta de faca comigo. Vamos ver agora os comentários a respeito dessas posições de Alberto Magno, Tomás de Aquino e São Bernardo. Juniper Carroll, mariólogo, ele assim diz em sua obra, ó: embora com Santo Agostinho, Santo Anselmo e todos os escolásticos, Santo Alberto reconhecessem em Maria uma plenitude de graça, de pureza, de virtude inferior apenas à de Cristo, ele também estava entre aqueles que falharam em perceber que, de acordo com sua missão e dignidade singulares, a Mãe de Deus deveria ter sido preservada de sua origem original, o pecado. Movido pela autoridade de Bernardo de Claravaux,
E, pela visão agostiniana sobre a transmissão do pecado original, o doutor universal admitiu apenas uma santificação pré-natal da Santíssima Virgem. Agora vamos ver o que é que ele fala a respeito de Tomás. Se liguem só. São Tomás de Aquino tratou a questão da Imaculada Conceição apenas incidentalmente, como cognata à sua consideração da impecabilidade de Cristo. Ele seguiu o ensinamento de São Bernardo e assim talvez se possa afirmar que sua relutância em admitir a imunidade de pecado de Maria desde o primeiro momento de sua concepção foi devido ao fracasso das escolas em desenvolver uma noção precisa do momento de concepção e animação. Alguns expoentes de São Tomás têm se esforçado para estabelecer que o doutor Angélico defendeu virtualmente a Imaculada Conceição e certamente a teria ensinado se a concepção tivesse sido tratada completamente por ele, mas a maioria dos estudiosos de São Tomás está bastante preparada para admitir que o doutor Angélico simplesmente negou a libertação de Maria do pecado original. Aqui é um mariano, um mariólogo. Não é um protestante que está falando isso. Tem outro estudioso que tem algo para falar aqui. Dom Estevão Bittencourt, já falecido, ele diz o seguinte, ó. No século XIII, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino negaram a Imaculada Conceição porque não viam como a conciliar com a universalidade da redenção. Admitiam, porém, que Maria tenha sido purificada do pecado no seio materno, logo após a infusão da alma humana no embrião. Pergunte e responderemos, julho de 2004. Então, o próprio Estevão Bittencourt, embora ele tente passar um pano medonho para a Imaculada Conceição, tentando englobar ela na questão das verdades reveladas, né? Ele admite que esses doutores negaram a Imaculada Conceição. E ele não é o único. Olha só o que é que diz outro católico aqui, ó. Ludwig Ott, ele diz assim, ó, sob a influência de São Bernardo, ou seja, seguindo os passos de Bernardo de Claraval, os principais teólogos dos séculos XII e XIII, Pedro Lombardo, Santo Alexandre de Hales, São Boaventura, Santo Alberto o Grande, São Tomás de Aquino, rejeitaram a doutrina da Imaculada Conceição. Ou seja, mais um católico influente afirmando que esses doutores rejeitaram o dogma católico promulgado por Pio IX em 1854. Por quê? Pelo puro e simples fato de que eles não conheciam essa doutrina como apostólica. Gente, até hoje de manhã eu pretendia postar o vídeo até a fala de Ludwig Ott, mas eu senti que o vídeo precisava de um temperinho a mais, certo? Então eu vou fazer mais algumas menções aqui, ok? De pessoas que eles consideram santos na igreja deles, certo? Para que nós possamos entender por que que a Imaculada Conceição de Maria ela não pode ser considerada uma doutrina crida desde sempre, justamente porque pessoas como as que eu vou citar agora não viam a Imaculada Conceição como uma doutrina apostólica e como algo que era crido desde o início da igreja, certo? Vamos ver aqui quais são essas pessoas e o que elas disseram. Vou começar com ninguém menos do que o defensor dos ícones muito usado pelos apologistas católicos, João Damasceno. Olha o que ele diz. Mas Deus fez o homem por natureza sem pecado e o dotou de livre-arbítrio. Por pecado, eu não quero dizer que o pecado não podia encontrar-se nele, pois esse é o caso da deidade somente, mas que o pecado é o resultado da livre vontade que ele possui, em vez de uma parte integrante de sua natureza. Ou seja, ele está afirmando que não estar sem pecado é uma característica somente de Deus. Agora eu vou citar um caso bem curioso que aconteceu com duas santas católicas. Escuta só. Essa à esquerda da tela é Catarina de Siena, uma santa católica do século XIV, também chamada de Virgem Seráfica. E ela era contemporânea de outra santa católica, Brígida da Suécia, e essa teve uma suposta revelação sobre a Imaculada Conceição. Olha que curioso, olha o que é que ela diz, ó. E é verdade que foi concebida sem pecado original e não em pecado, porque como meu filho e eu nunca pecamos, nenhum casamento foi mais santo do que aquele do qual nasci. Creia, minha filha, visto que pensam bem os que creem e professam que fui preservado
preservada sem mancha original. Escuta só, erroneamente, porém, os que pensam o contrário, principalmente se o fazem com temeridade. Ou seja, supostamente, Maria apareceu para essa santa e disse para ela que ela não tinha o pecado original e estavam corretos aqueles que afirmavam isso e todos os que afirmavam o contrário estavam errados. Basicamente, ela estava falando que Maria estava declarando que todos antes daquele momento, que afirmavam que ela tinha o pecado original, incluindo São Tomás de Aquino, estavam errados. Perceba o absurdo. Mas sabe o que é engraçado? É quando Catarina de Siena, ela tem uma revelação que afirma exatamente o contrário. E tem um detalhe, ela diz que é o próprio Deus falando com ela. Observem. Seguem agora as palavras da própria Catarina de Siena, que foi dito ter recebido de Deus. Portanto, dei minha palavra, meu filho unigênito, porque todo o material da geração humana foi corrompido pelo pecado do primeiro homem, Adão. Portanto, todos vocês, vasos feitos deste material, foram corrompidos e não descartados para a posse da vida eterna. Assim eu, com minha dignidade, me uni à baixeza de sua geração humana, a fim de restaurá-la à graça que vocês perderam pelo pecado, pois eu era incapaz de sofrer e ainda por causa de culpa, minha justiça divina exigia sofrimento, mas o homem não era suficiente para satisfazê-la, pois mesmo que tivesse satisfeito até certo ponto, só poderia ter satisfeito por si mesmo, e não por outras criaturas racionais, além das quais, nem por si mesmo, nem para outros, o homem poderia satisfazer, tendo seu pecado cometido contra mim, que sou o infinito bem. Desejando, no entanto, restaurar o homem que estava enfraquecido e não podia satisfazer pelo motivo acima, enviei minha palavra, meu próprio filho, vestido em sua própria natureza, o barro corrompido de Adão, a fim de que ele pudesse suportar o sofrimento naquela mesma natureza em que o homem havia ofendido, sofrendo em seu corpo até a morte opressiva da cruz. E assim ele satisfez a minha justiça e a minha misericórdia divina, pois a minha misericórdia quis compensar o pecado do homem e dispô-lo para o bem para o qual o criei. Ou seja, uma santa diz que Maria falou com ela e que ela não tinha o pecado original. Outra santa vem e diz que Deus falou com ela que ninguém é sem pecado. É o quê? Exatamente, pequeno gafanhoto. Então, basicamente, Maria, partindo do pressuposto que essa revelação poderia ter sido considerada autêntica, está chamando Deus de mentiroso, né? Mas tem um santo católico que fala justamente sobre essas supostas revelações que são altamente conflitantes entre si. Com a palavra Santo Antonino de Florença, dominicano. Olha o que ele diz sobre isso. Ó. Se é dito que alguns santos tiveram revelação desse tipo, como Santa Brígida, deve-se saber que outros santos ilustres por milagres, como Santa Catarina de Siena, tiveram a revelação do contrário. E visto que até mesmo verdadeiros profetas às vezes pensam que eles têm algumas coisas da revelação do Espírito Santo, que eles dizem de si mesmos, sem nenhum inconveniente em dizer que tais revelações não eram de Deus, mas eram humanas. Olha, ele está dizendo que aquilo que Brígida da Suécia falou era revelação humana, não de Deus. Em conclusão, olha o que ele diz. Quanto a este assunto, deve-se apegar a uma dessas opiniões, ou melhor, a primeira, de que a bem-aventurada Virgem foi concebida em pecado original, pois pelo que foi dito, como estar preparado para sustentar o contrário, se a Igreja determinar o contrário, e antes de tal determinação, não deve julgar nenhum herético ou ímpio ou perverso que sustente o outro, e deve abster-se de pegar esse assunto perante o povo com a negação do contrário. Basicamente, ele está dizendo que o que Brígida da Suécia falou era coisa da cabeça dela. Entendeu? Então, isso aqui quem está falando é um dominicano. Aliás, a ordem dos dominicanos tinha por distintivo a negação da Imaculada Conceição. Tanto que Giovanni Miggi, na sua obra, ele vai dizer o seguinte sobre essa discrepância de, entre aspas, revelações. As concepções teológicas opostas receberam sanção sobrenatural, infelizmente discordantes, das visões de Santa Brígida, favoráveis aos franciscanos, e de Santa Catarina de Siena, fiel aos dominicanos. Só que tem um problema aqui, não tem como as duas estarem corretas. E uma disse que foi Deus que falou com ela. Então, ou
Deus está mentindo, o que é impossível, porque Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ou Brígida da Suécia mentiu descaradamente dizendo que Maria falou com ela. E eu acho que é muito mais provável a segunda opção. Agora, esse daqui realmente é interessante. Esse rapaz aqui que está aparecendo na tela é ninguém menos que Juan de Torquemada. E ele é um cardeal espanhol, tio do famoso grande inquisidor Tomás de Torquemada. E ele tem uma opinião não muito favorável à Imaculada Conceição. Olha só o que esse camarada diz, ó. Esta virgem foi concebida com culpa e penalidade, e, portanto, sua concepção não deve ser celebrada. No entanto, ela foi santificada no útero, purificada do pecado original. Lembrando, entre parênteses aqui, isso não é Imaculada Conceição. Por isso, também sua natividade é celebrada neste momento pela Santa Igreja. E, portanto, dizemos que quando a graça do Espírito Santo veio sobre ela, ela foi tão purificada de todos os pecados que se acredita que as fomas do pecado tenham sido totalmente extintas nela, mas a pena da culpa não foi removida. Bem, então disse iluminada, não exonerada, pois então é algo exonerado quando o fardo é totalmente removido, mas é iluminado quando uma parte se retira e a outra sai. Então, o próprio tio do inquisidor Tomás de Torquemada está dizendo que Maria foi concebida no pecado original. Lembrando também que tanto ele quanto Tomás de Torquemada eles eram da ordem dos dominicanos. Como eu disse a respeito de Santo Antonino, o distintivo dessa ordem era negar a Imaculada Conceição. Então, nada mais natural do que esse camarada afirmar que a Imaculada Conceição não é válida. E há, inclusive, obras biográficas que atestam que Juan de Torquemada negou, sim, a Imaculada Conceição. E ele era um cardeal espanhol, brilhantíssimo, que participou do Concílio de Basileia. Então, que raios de doutrina é essa que até cardeais espanhóis simplesmente negam ela na maior cara dura? Alguém pode explicar isso para mim? Que à medida que o tempo passa, menos convencido eu fico de que acreditar nessa lenda pelagiana pode ser algo considerado válido e fruto da tradição apostólica. Eu quero muito, mas muito, que algum católico romano me convença do contrário. Mas eu sei que isso é bem difícil de acontecer. Na verdade, não vai acontecer de jeito nenhum. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham sido mais uma vez acrescentados em conhecimento no que tange à defesa da fé que uma vez foi entregue aos santos. Peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe e espalhe esse vídeo, né? Porque conhecimento é poder, certo? E o que acontece, o motivo de tantas religiões de caráter duvidoso prosperarem é justamente porque elas prendem seus fiéis pelas correntes da ignorância. E o meu intuito com esse vídeo foi justamente demonstrar, certo? Que pessoas que acreditam nesse tipo de coisa estão sim presas na ignorância, algumas sem saber, na inocência, e outras sim, de livre vontade. Porque uma coisa você tem que entender, não importa o quanto você apresente bons argumentos, boas citações, não importa a qualidade do seu conteúdo, para quem não quer entender, para quem não quer abrir mão de uma opinião que ele sabe, no fundo, que é errado, mas talvez por orgulho ou talvez por cegueira espiritual simplesmente não quer abrir mão, certo? Mas espero ter acrescentado o conhecimento dos irmãos e aproveito para dizer, certo, que o meu trabalho sobre a Imaculada Conceição, para a alegria dos irmãos e desespero da apologética católica, ele está em expansão, certo? Ele está crescendo um pouquinho mais, ok? Eu não sei com quantas páginas ele vai terminar, mas uma coisa é certa. Ele está crescendo. E está crescendo bastante, viu? Então, a Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça, curta, se inscreva, compartilhe e que Deus nos abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Até mais.